Boa noite a todos. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, acalmar os nossos pensamentos, serenar a nossa mente, abrirmos os nossos corações para poder ouvir tudo que os nossos mentores utilizariam nesse momento, deixando as suas mensagens, para que a gente possa retornar aos nossos lares com mais calma e tranquilidade, esquecendo da correria do dia a dia. Que assim seja. Muito obrigada. Então, boa noite de novo. A Elza tirou para nós hoje o capítulo, um item do capítulo Sede Perfeitos, que é o homem de bem, né? Mas como que começa esse capítulo? Vamos dar uma olhadinha? Diz Jesus, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis com isso? Não fazem assim também os publicanos? E se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Então, sede perfeito, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aqui, o sede perfeito, o homem de bem que você tirou, é uma mensagem, estou querendo achar de quem que é. Não, é do próprio Kardec, né? São observações de Kardec. Aí ele vai dizer assim, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, interroga a si mesmo, ele perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se ele fez todo o bem que podia, se ele desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se ele fez ao outro em tudo o que desejaria que lhe fizessem. Tem uma outra passagem que Jesus diz assim, né? Faça ao outro tudo o que você gostaria que o outro te fizesse. Então, é a gente se colocar sempre no lugar do outro, né? No sermão profético, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 25, acho que é o 25, não está aqui nesse Evangelho, tá? Está na Bíblia, é o Novo Testamento. Então, Jesus diz que o mundo só será um mundo de regeneração quando o evangelho dele estiver na consciência, sendo vivido, pregado por toda a humanidade. Então, às vezes a gente fica ouvindo, né, que nós vamos para a 5ª dimensão ano que vem, qualquer coisa do gênero, né? Vocês já ouviram isso por aí, né? Então, não é um negócio. E como seria isso? É justamente esse mandamento, né? Porque Jesus resumiu toda a lei, como aquele disse, né? Se a gente não infringiu a lei. E a lei Jesus resumiu em 2 coisas. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Aí já está tudo. Então, esse evangelho, que Jesus diz que aí seria quando o evangelho estivesse, não é uma coisa religiosa, porque o evangelho não é uma religião, são princípios das leis. Jesus veio, primeiro capítulo do evangelho, né? Não vim destruir a lei. Ele veio mostrar um novo ponto de vista, uma nova interpretação das leis imutáveis de Deus, que ele, o Cristo, né, conhece muito bem. Então, o que ele está pedindo para a gente? Não é que a gente vai ser perfeito igual a Deus, não vamos, Deus é Deus, né? Mesmo ele é Cristo, ele não é Deus, ele é um Cristo, né? Deus é um só. Então, ele foi criado igual a nós. Então, ele está pedindo dentro da nossa humanidade, da nossa, né, perfectibilidade, a gente fazer o melhor que a gente pode, né? Faça sempre o melhor. Então, se interrogue, cada vez que tem um conflito, tem uma frase que diz assim, né? Bateu, doeu, leva para casa que é teu. Outra frase diz assim, o outro é uma colherzinha que mexe os nossos conteúdos. Então, essa dói, né, João?
Porque se está limpo é igual... Eu tenho o neto aí, né? Estão vendo ele por aí, né? Então enche o copo de leite de Nescau, não mexe, porque ele fica vendo TV, né? Então fica 2 dedos de Nescau e o leite branco, né? Pega a colherzinha e mexe. Então o orgulho, vaidade é esse Nescau aqui dentro, né? O outro fala alguma coisa e a gente fica, que raiva, mas é porque mexeu que está aqui. Se não tivesse nada aqui, não bateria, não ressoaria, é ressonância. Então a gente se identifica com o que o outro falou, a gente aceita aquele desafio, aquele impropério, aquela calúnia, porque a gente está com isso aqui dentro. Então olhar para dentro, então quando o outro nos cutuca, em vez da gente reclamar do outro, puxa, por que eu fiquei assim, né? Será que eu estou mesmo invejosa? Será que eu fui arrogante? Será que... Entende? Porque a gente tem que estar mudando o tempo todo, né? Essa perfeição a gente não vai atingir. Então, imagina, acho que vai demorar, né? Até que o Evangelho de Jesus esteja nesse mundo todo que está pegando fogo por todo lado. Vai demorar. Então, é devagarzinho. Aí a gente vê essa nova geração, já mais amorosa, né? Já mais... né? Eu vejo o meu neto para cá, quer que eu ajude, quer que eu faça, não é espontâneo na criança, né? A gente vê muita criança assim, né? Então é uma nova geração que está vindo, já com outra cabeça, com outro olhar, já meio desapegada das coisas, né? Então a gente vai se preparando aos poucos, né? Continuando, ele diz, deposita fé em Deus, o homem de bem, né? Ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E ele se submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, né? Então isso é muito importante, porque a gente teria que estar sempre observando isso. A matéria, o mundo material serve para o espírito evoluir. Então, a gente, nessa caminhada, né, desde as cavernas, aí, desde o homem instintivo até hoje, a gente está sempre voltado para o material, para aquilo que a gente pega, olha. Então, o nosso desejo é vencer no mundo, ter um filho, por exemplo, e já imaginar o futuro dele como uma pessoa muito bem realizada, com todas as coisas, conquistando, né? Seu espaço na terra. Espaço, a gente imagina uma casa, né, de condomínio bem grande, né? É assim que sonham, né? Mas o primeiro propósito de um pai e de uma mãe é aproximar o filho de Deus, porque é Deus que nos garante tudo. E estamos aqui para nos aproximarmos dele e não para vencer no mundo. Isso é circunstancial, porque ninguém garante isso, gente. Pega o Evangelho de domingo foi ontem, né? Nossa, o dia está tão assim que parece que já faz tempo, né? Mas foi ontem. O Bem-aventurados aflitos, aquele item que fala morte prematura, tem uma mensagem de Samson lá que ele diz, quando a gente vê uma criança morrer, né? Um jovem, dá aquele desespero, né? Porque tinha toda uma vida pela frente, tinha tudo, mas era um homem de bem. Seria um homem de bem, quem te garante que ele não teria amarguras lá na frente, que não sofreria um revés, que não cairia no mau caminho? Então, você acha que vale mais, ele pergunta, leiam lá no Evangelho, vale mais as coisas aqui da terra do que uma bem-aventurança no céu? Então, muitas vezes, tudo que ocorre, como aqui o homem de bem sabe, né? Que tudo tem um propósito. Deus não faz nada aleatório. Se não permite que caia a folhinha no chão, imagina a nossa vida. Então, tudo está dentro de leis de movimento que a gente não tem noção, mas que nos move, entende? Então, o homem de bem, ele já confia, ama a Deus, e é aquilo que a gente reza no Pai Nosso, seja feita a sua vontade. Então, ele tem resignação, ele tem fé no futuro, ele sabe que o futuro não é aqui na Terra, porque não tem futuro, gente. Um dia a gente morre,
Todo mundo vai morrer. Então não tem um futuro pronto para a gente. Quanto? Viver 100 anos, 120, 150. Não é nada do lado de lá. Na eternidade não é nada. Então nem dá para contabilizar isso aí. E o pior, a gente é herdeiro da gente. Então tudo que a gente faz de ruim agora, resistência, desespero, mágoa, vai nos intoxicando o perispírito, nossas energias. Como somos herdeiros de nós mesmos, a próxima vida foi semeada agora, nesta. O que a gente está semeando agora? Vamos colher na outra. Não tem como escapar disso. A lei de misericórdia, o amor cobre. Se a gente entender e se no mundo espiritual a gente conseguir reverter toda esse nosso egoísmo, orgulho, vaidade de hoje, desta vida, né? Eu desencarno, ai, nossa, mas puxa, está muito errado, eu não devia tal, e consigo, eu quero agora uma prova bem difícil para mim poder entender, sentir meu remorso, desejo, então sentir a dor que eu fiz, que eu causei no outro. A gente vê, mas quantos fracassam? Porque não aguenta. Isso é muito pesado, eu queria tirar, eu não aguento, que vida danada. E, de novo, a gente acarreta mais problemas. Então, o homem de bem, quando ele tem essa consciência, ele vai se desapegando. Isso não quer dizer que a gente não deva buscar o progresso, porque progresso é lei, né? Então, a gente tem... Mas, veja, quando os judeus, né, os hebreus, falaram para Jesus, olha, o imposto de Roma está muito pesado. Parece os dias de hoje, né? Está muito pesado, imposto para tudo. É lícito a gente pagar esse imposto? E Jesus pegou uma moeda e falou, como que está essa moeda? Tem cara e coroa, né? Então ele falou, pois é, dê a Deus o que é de Deus e dê a Roma o que é de Roma. Entende? Então, aqui na matéria, a gente quer progredir, mas que esse progresso faça progredir o espírito. E não só a matéria. E como que a gente faria isso? Então, não trabalho só para ganhar dinheiro, pelo contra-cheque. Quanta gente que só olha o contra-cheque, o dinheiro, e o mês fica mais curto do que o... né? Gasta na metade do mês, já foi tudo o salário, e fica desesperado. Mas se ele trabalhar com o coração, porque ama o que está fazendo, não vai. O dinheiro dá. Tem uma outra frase que diz assim, viva bem com o salário que você tem. Mas a gente quer mais e mais. Então, aí vem o desespero, vem a dor, vem o sofrimento. Quer dizer, então, o trabalho na matéria a gente deve espiritualizar a matéria e não fazer com que a matéria, a nossa personalidade, materialize o nosso espírito, que fica sufocado nas suas ânsias de desenvolver suas virtudes. É como a parábola do talento. Então, ao nos criar, nós temos os diversos talentos dentro de nós, né? Todas as virtudes estão dentro de nós, são os talentos. Aí, o que fizeram? Lembram dessa parábola? Um ganhou 2, multiplicou, ficou com 4. Outro ganhou 5, multiplicou, ficou com 10, né? Mas aquele que ganhou 1, ele falou, eu tive medo. Aí eu enterrei. E o que Jesus conta? Que ele foi posto para fora. Porque não pode enterrar. Então você vive totalmente isolado, com medo de se doar, com medo de perder alguma coisa, com medo de dar um sorriso, porque vai que vir me pedir alguma coisa. Vive com as mãos assim no bolso, né? Uma avarenta, né? Entende? Então isso é enterrar os talentos. Então ele pede o quê? Que a gente desenvolva. E só tem um jeito de desenvolver, gente. É a lei do trabalho e lei de sociedade. Isso aí está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Vocês têm lá 10 leis. Entre elas tem lei de sociedade, lei de trabalho, lei de destruição, né? Lei de amor, que é muito importante entender, de adoração, né? Então, lei de preservação. Então, a lei do trabalho. O trabalho dignifica o ser,
faz com que ele desenvolva seus talentos. Às vezes a pessoa só quer fazer aquele tipo de trabalho e perde a oportunidade de desenvolver outros talentos, noutras atividades. Ah, mas aí eu vou me rebaixar? Aí eu era diretor, agora eu vou ser o quê? Porteiro? Mas é uma outra oportunidade. Então, se a gente encarasse a vida assim, os movimentos da vida nos chamando, nos movimentando para a gente, nossa, a gente já estaria nessa condição de homem de bem, perfeito quase, né? Perfeito dentro da nossa capacidade, né? Então, ele diz, né? O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e ele aceita sem murmurar, porque sabe que ele é herdeiro de si. Isso aqui, se todo efeito tem uma causa e Deus é justo, a causa é justa, fui eu que dei causa, não posso me queixar. Eu só posso aprender com isso. Eu tenho que aprender alguma coisa. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem. Não é porque o outro vai poder agradecer, não é porque aquele cara é dono de uma firma e pode arranjar emprego para o meu filho, não é porque o outro, entende, vai me elogiar. Não, faz o bem pelo bem, não importa a quem. Não quer reciprocidade, não quer devolução, nem entende, elogios, nada. Então, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre seus interesses para ser justo. Sacrificar o próprio interesse, né? Não, às vezes a gente vê, por exemplo, situações que o filho bate o carro e o pai vai, não deixa, eu digo que fui eu que estava, porque não sei o que, quer dizer, faz um rolo ali. Ele está quebrando a justiça, ele pensa que está amando, está protegendo, está super protegendo. E esse filho, o que vai acontecer? Fica acostumado a que passem o pano, né? E vai continuando. E é aí que vai se dar mal no futuro. Aí os pais vêm e falam, ai, se eu soubesse, eu não teria dado tanto, eu não teria sido tão permissivo. Porque ele não busca a justiça. Então, você pegou, vai lá devolver. Você bateu, assume. Você educa. Então, quem ama, educa. É o nome de um livrinho do Samitiba, né? Quem ama, educa. Então, o que não falta para a gente são informações hoje em dia. Se alguém quiser se aprimorar, porque Kardec diz, né? Amai-vos e instruí-vos, né? Se a gente quiser, a gente vai buscar, gente, subsídio para a gente poder se aplicar nesse desejo de autoconhecimento e de autotransformação. Senão a gente fica boiando por aí. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que ele espalha, nos serviços que ele presta, quando ele consegue fazer ditosos os outros, nas lágrimas que ele enxuga, nas consolações que ele prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso só é para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, para cuidar dos interesses dos outros antes de cuidar do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, ele calcula todos os proventos, calcula todas as perdas decorrentes de toda ação generosa que ele possa fazer. Ah, mas eu vou dar, ele vai pegar, vai vender, vai fazer não sei o quê. Se eu der essa esmola, ele vai beber. Se eu fizer não sei o quê. Uma vez o Chico estava com os companheiros, saindo do centro, já de madrugada, e veio um homem meio alcoolizado pedir dinheiro, porque tinha uns botecos lá que ficava aberto a noite toda, né? E ele queria um dinheiro ele falou que iria comprar comida, comprar um pão, alguma coisa. E todo mundo sabia que ele ia beber, né? O grupinho ali. Mas o Chico enfiou a mão no bolso, conseguiu achar uns trocadinhos e deu. Aí eles falaram, mas Chico, não seja ingênuo, ele vai beber. E o Chico falou, então, ele já está meio bêbado, é melhor que ele fique bêbado inteiro, aí ele não chega em casa batendo na mulher, nem brigando com os filhos e vai dormir. Por quê? Não dá para mudar o homem de uma hora para outra. Não é você. Se quisesse mesmo ajudar, meu companheiro, vem cá,
que você está assim nessa vida? O que está acontecendo? Seria, entende, outra coisa. Provavelmente o Chico, sendo Chico, foi rezar por ele. Depois talvez tenha até saído do corpo quando ele dormiu e foi lá conversar. Porque o Chico era assim, né? De se desdobrar e ir. Mas a gente, às vezes, né, usa dessa... Às vezes nem é, de repente o cara quer mesmo um pãozinho, né? Está com fome, porque uma bebida não enche, acho, né? Não sei, mas eu acho que não enche o estômago, né? Então, faz o bem pelo bem, não pensa no resto, não se põe à frente. Então, tem gente que, esse eu não gosto. Você pergunta, quer comer, o que você quer? Para mim isto tá bom, não quer nem saber se para o outro agrada. Vou pedir uma pizza, não sei do que, nem pergunta se querem a pizza de alite, né, de pepperoni, de pimentão, que deve ser horrível, pizza de pimentão. Mas ele impõe, porque é o que ele gosta. Então, você vê quanta coisinha, quantos detalhes, né? Então, em todas as circunstâncias, o homem de bem toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outro com palavras malévolas, fere com orgulho, despreza, atinge a suscetibilidade de alguém que não recua à ideia de causar um sofrimento, contrariedade, né? Então, ele sabe que está prejudicando alguém. Daí o que ele faz? Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E a exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios ele vai se lembrar, por saber que perdoando lhe será conforme houver perdoado. Então ele perdoado será como ele foi, como ele perdoou. Né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Lembram? São Francisco de Assis. Então, gente, percebe que essas mudanças a gente só pode conquistá-las se a gente realmente estudar, meditar, refletir, pensar, tentar fazer. Vamos cair muitas vezes? Vamos. Mas o que importa é que a gente levante e continue. Né? Nunca o homem de bem se compraz em rebuscar defeito alheio, nem evidenciar esses defeitos, né? Se ele for obrigado, ele vai dar uma desculpa, vai mostrar uma qualidade boa do outro. É assim, mas olha, por outro lado, ele é tão bacana, ele fez isso, fez aquilo. Quer dizer, você vai dando uma outra imagem, né? Ele educa as próprias imperfeições, trabalha incessantemente para combatê-las. Não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens, por saber que tudo lhe foi dado e tudo pode ser tirado. Quanta gente perde, né? E mais, foi dado para você fazer alguma coisa em benefício, que é isso que te engrandece. Vejam lá o outro capítulo, né? Meu reino não é desse mundo, a realeza de Jesus. Não tinha ouro, não tinha prata, não tinha mantos bonitos, não é? E era o Cristo, né? O governador planetário, lavou os pés dos discípulos, ajoelhou e lavou o pé de cada um. Não tinha uma pedra para botar a sua cabeça, porque a realeza é moral, não é das coisas. Então não adianta a gente, né, se achar muito. Tem uma música que fala assim: quanto mais alto o coqueiro, maior é o tombo do coco, afinal todo mundo é igual. E depois com terra por cima e na horizontal. Então, gente, a perfeição está aqui dentro de nós. É aqui que a gente tem que mostrar que a gente é um filho de Deus, né? Então, termina ele dizendo assim: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho ele se acha que a todas as outras, no caminho ele acha aqui a todas as outras demais que vai conduzi-lo a essa perfeição. Quer dizer, a gente tem que se pôr a caminho e tentar encontrar. Ele vai fazer o Pai Nosso para nós. Então a gente agradece a Deus, pode vir se preparando. Agradece a Deus, né? Aproximar a criança de Deus, gente, é por aí o caminho, né? A gente agradece esse espaço, esse momento que nós estamos reunidos, né? Que toda a espiritualidade está nos envolvendo, nos impulsionando,
nos fortalecendo nesse desejo, né, de que realmente a gente confie em Deus, né? Que a gente ame a vida, não pelas coisas que a gente vê, mas pelo que a gente sente quando está em meio à natureza, quando estamos com os amigos, como aqui agora, nessa energia gostosa, né? Quando podemos fazer alguma coisa para o próximo. Isso é tudo que a gente pode ter de bom, que nos traz a verdadeira felicidade. E encerrando essas nossas pequeninas reflexões, nós vamos ouvir o nosso Pai Nosso, né? Com o nosso pequenino. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Muito bem. Graças a Deus.